Olá, você acompanha o Diálogo Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre a exibição de cenas de violência e morte na internet. O que leva uma pessoa a divulgar crimes pelas redes sociais? Como reagem os internautas a essa exposição? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Ana Maria Albuquerque, que é especialista em vida digital, e o doutor em comunicação e professor da Universidade Católica de Brasília, Alberto Marques Silva. Sejam bem-vindos. Obrigada. Antes de começar a entrevista, vamos relembrar alguns casos que chocaram as redes sociais. O que leva pessoas a usarem a rede mundial de computadores para exibir a violência e mesmo a morte em transmissões ao vivo. Grupos terroristas, como o Estado Islâmico, apelam ao meio como forma de difundir o terror. Mas internautas também não têm hesitado em banalizar a vida. No começo do ano, um policial militar de 28 anos cometeu suicídio no Rio de Janeiro na frente de amigos que acompanhavam a cena de longe, via internet, sem poder impedi-lo. No mês passado, em Cleveland, nos Estados Unidos, um motorista avisou que mataria alguém aleatoriamente. O escolhido foi um aposentado que passava pela rua. Ainda em abril, outro americano, um garoto de 13 anos da Geórgia, exibia uma arma no Instagram quando ela disparou, acertando-o de forma fatal. Também em abril, um tailandês matou a filha de 11 meses na frente das câmeras e matou-se em seguida. Tantos casos em um único mês levaram o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, a prometer fazer tudo o que puder para evitar esse tipo de tragédia. Ele fez o pronunciamento durante a conferência anual da rede social na Califórnia. O Facebook divulgou ter bloqueado a conta do motorista assassino 23 minutos depois de conhecer o conteúdo. Mas já era tarde. Bom, nós vimos aí vários tipos de casos, né? Tem Sim. assassinato, tem suicídio, tem morte acidental. Vamos aos poucos. Primeiro, o assassinato, por exemplo, esse caso lá de Cleveland. Sim. O sujeito resolveu matar alguém, disse gravado que já tinha matado 13 pessoas, a polícia não encontrou comprovação de que ele tenha feito isso, mas anunciou que ia matar alguém, filmou alguém que passava aleatoriamente. Então a pergunta é, por que alguém faz isso? Qual é a motivação que leva a pessoa a transmitir um assassinato? Eu sempre creio que é no sentido assim, de amplificar ainda mais a violência. Né? No caso desses matadores, né, são psicopatas, né? Psicopatas, sociopatas, pessoas que já estão muitas vezes adoecidas e que usam a internet justamente para amplificar a violência, que ele, assim, para chamar a atenção do ato, né? E amplificar a violência. Mesmo sabendo que está se condenando, está mostrando a cara, vai ser preso, no mínimo preso. No mínimo preso, né? Mas muitos, às vezes, acabam se suicidando também, às vezes, o homicídio seguido de morte, né? De suicídio. Então, assim, é um fato bem preocupante. E eu creio, assim, que a internet é sempre, assim, delicado falar sobre esses assuntos, né? Porque a internet reflete questões da vida. Não é que a internet necessariamente seja perigoso. Viver é perigoso. Se você olha assim, passa na rua e sem olhar para os dois lados, você pode morrer, entendeu? Mas assim, a internet tem coisas boas, mas também tem essas coisas assim, não nada legais, né? Ruins também, perigosas, né? E eu vejo assim como um efeito assim de chamar a atenção, colocar um megafone para chamar a atenção da situação, né? Do drama e gerar ainda mais violência, né? O caso da ciberviolência. O que você acha, Alberto, sobre essa motivação? Eu tenho a sensação que a internet vem a potencializar, Sim. Não é? Essa vida real, né? A gente Sim. estava conversando aqui que não há diferença entre o real e o virtual. A internet vai potencializar e vai desterritorializar essas ações. Se antes quem tinha acesso aos meus atos eram grupos específicos que estavam próximos, hoje eu tenho pessoas em diversas partes do mundo Sim. que vão ter acesso à minha reação, à minha ação. E eu falo de desterritorializada e atemporal, né? Porque o horário, o nosso fuso horário daqui é diferente do da China e de outros lugares. Então as pessoas passam a ter acesso a esse conteúdo e passam a amplificar a sua dor. Sim. Eu acho que é bem o que a professora fala, é o meu grito de socorro aos outros.
É a exposição. Agora, é importante frisar que é diferente uma atitude do Estado Islâmico para uma pessoa que comete um ato, não é? Um suicídio, um assassinato, Sim. um homicídio. Então, são coisas bem distintas, né? Um é um grupo que utiliza de um suporte midiático para propagar as suas ideias, para expor a sua violência, o seu grito. Também. E outra é a pessoa que está acometida, sofrendo, passando por algum problema, que são os mais diversos. É uma pessoa vulnerável, né? Uma pessoa vulnerável que vai expor aquilo. Então, é importante frisar também que não é só a internet. As pessoas passam a ter acesso a dispositivos eletrônicos, a carregar dispositivos que produzem diversos formatos. Então, é o acesso a esses dispositivos e o acesso à internet que vai possibilitar que as pessoas deem vazão aos seus atos. Isso. Você falou uma coisa muito importante, que é a relação entre a vida social, através das redes e tal, e a vida real. E tem gente que acha que são coisas paralelas e não se misturam. E não são, né? E, às vezes, as consequências na vida pessoal se tornam muito presentes e trágicas, não é isso? Na verdade, o que vai mudar são as apropriações, né? A internet ela vai potencializar, vai possibilitar que você encontre pessoas que tenham interesses afins. Se antes você tinha muita dificuldade, você gostava de algo diferente, você mora na comunidade X, que lá não tem pessoas que gostam de selo. Na internet você vai ter a possibilidade de encontrar muitas outras pessoas que gostam daquela temática. Isso é extremamente importante. Só que, ao mesmo tempo, você vai ter pessoas que gostam de coisas desviantes, que não são tidas como boas em determinados grupos, ou isso aqui. Então, você vai ter comportamentos distintos. Eu lembro de uma passagem do Caime, que é um sociólogo francês, que vai falar que o suicídio, e agora voltando à nossa temática, né, que o suicídio é um grito individual de um ato coletivo, de um fenômeno coletivo. Sim. Porque a gente está discutindo agora, eu começo a entrar numa questão social mais ampla, né, de que modelo de sociedade nós estamos e como é que essas coisas se refletem nos nossos atos, das coisas tidas como boas e ruins, o que é bom e o que é ruim. Então a gente precisa se preocupar, né, com esses aspectos. E eu queria falar, assim, que ele falou assim, dessa coisa de não existir assim, online e offline, é uma coisa assim, até geracional. Os jovens, eles não fazem essa distinção. A gente que é que vem um imigrante digital, uma pessoa que vem de uma geração anterior, ele já faz essa distinção, uma questão de geracional e também um conceito científico, né? Assim, o cybridismo, que a gente chama. Eu vou entrar nessa questão importantíssima do suicídio em um minuto, mas antes, nós ouvimos algumas pessoas na rua para saber o que elas acham da divulgação de vídeos com cenas de morte e violência nas redes sociais. A pessoa prefere filmar uma pessoa morrendo do que ir ajudar, chamar 193, 192, chamar o socorro. Ela prefere ficar ali usando o celular, filmando. Então eu não acredito que a população vá desenvolver isso. Pelo menos por agora, o Brasil não tem condições. Tem que ser uma lei mesmo, de cima para baixo, e que todos cumpram, e quem não cumprir, responde. Qualquer vídeo de maus tratos, de aberrações, deveria realmente ter um controle. Porque isso não chega não só na mão de adultos, né? Chega na mão de crianças também, chega na mão de adolescentes, que são facilmente manipulados. Então, deveria ter maior controle disso. Isso aí é uma forma até de estar invadindo a privacidade da família daquele morto. Então, acho totalmente desnecessário o compartilhamento desse tipo de material. Se eu receber, eu deleto sem assistir, porque eu repudio esse tipo de material sensacionalista. Tipo, o ato já em si já é algo muito surreal, desumano, né? A pessoa ainda gravar, e tem gente que grava essas coisas rindo, essas coisas, isso me incomoda. Devia ter uma punição bem grave, assim, e até porque tem como localizar a origem desses vídeos. Bom, nós vimos aí, levantaram algumas questões muito interessantes, né? Sim. Essa, por exemplo, das pessoas filmarem em vez de ajudar, o que vocês acham? É muito sério, tem umas situações de suicídio que repercutiram, né? E assim, é muito sério, porque
do mesmo modo que tem aqueles que acionam os mecanismos de emergência, né, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ou uma emergência, a emergência, a polícia, né, para tentar, às vezes, coibir aquele assunto, aquele ato. Mas tem outros que parecem se divertir, falam, não, vai, morre mesmo. E as pessoas, sabe, ficam muito abaladas. Quem assiste, não tem, assim, principalmente se você é um pouco sensível, não tem como não ficar abalado. Né? Então, assim, claro que essas redes sociais, elas tentam tirar, como se viola assim, os termos de uso, né? Eles tentam retirar o conteúdo, mas nem sempre é possível. Né? Então, assim, é uma questão muito séria, uma das questões mais sérias, eu acho, de internet e que reflete sobre a vida, né? Acontece tanto, assim, essas violências, né? Assim... A outra questão que foi levantada, é preciso uma legislação de cima para baixo. É possível? Eu acredito que as leis, elas continuam valendo e continuam funcionando para o online e para o offline. E a gente tem, e isso é repetidamente dito, que a gente tem uma legislação bastante eficiente quando a gente vai falar de internet. Eu acho que aí a gente retorna novamente a uma questão do online e do offline, sim, que é central nesse debate aqui da gente, porque o que é que leva uma pessoa a publicar um tipo desse de conteúdo? E a gente saindo um pouco desse âmbito da produção do conteúdo midiático e pensando, você está passando na rua e você encontra um acidente, você dá socorro ou você foge, evade do local? O que é que leva uma pessoa a puxar a sua máquina e fazer essa imagem? Então, acho que essa questão, o que está muito por trás aí, é uma questão de formação e de entendimento de mundo mesmo. De valores. De valores, do que você compreende da coisa. Por que é tão importante mostrar uma pessoa ensanguentada passando por um problema sério, em vez de você dar socorro, em vez de você acionar, tudo bem, eu não tenho capacidade, eu não posso dar esse tipo de socorro, mas eu conheço um número que vai dar. Eu posso ligar para o bombeiro. E nas redes sociais, o Facebook, todas as redes sociais, eles têm um canal de ajuda para situações de homicídio, suicídio, de alerta, né? E aí você pode chegar e denunciar. Né? Então, e muitas vezes as pessoas nem sabem, nem conhecem, nem conhecem, né? Assim, mas no meu portal eu tenho um site chamado Família Conectada, tem uma parte do Delicious que eu indico vários desses caminhos, né? De onde pedir ajuda, onde pedir o socorro, né? Nas redes sociais. Então você precisa falar, né, do seu portal, o endereço dele. familiaconectada.com.br, tá? E é um site sobre potenciais e riscos online, porque quando a gente pensa na questão dos riscos, a gente tem que pensar também na questão da oportunidade, porque às vezes o que é visto assim, uma oportunidade de mostrar, mas assim, é uma situação de risco. E você tem que agir de uma outra forma, vamos ajudar e não querer alastrar ainda mais, potencializar o problema na internet. Né? É curioso porque as pessoas esquecem que o que elas colocam na rede, o que elas produzem de conteúdo, aquilo fica. Existe uma memória que é recuperável, que é ampla e que não se apaga. Então, esse tipo de conteúdo produzido, esse tipo de conteúdo que você circula ingênuo, que você acha que é uma besteira, você está produzindo e conspirando contra você mesmo. Porque você diz muito de você, do que você faz, do que você se apropria. E as pessoas esquecem que numa seleção ou em alguma coisa, a pessoa vai lá procurar. Problemas de privacidade, né? Muito sério. Você está enfatizando mais a questão do comportamento individual, né? Isso. Agora, o que foi levantado naquela matéria foi a possibilidade de uma legislação ter um efeito sobre isso. Você acredita que possa haver, precisamos de leis mais concretas e elas teriam eficácia ou não dá para controlar? Eu acredito que as leis que nós possuímos, elas são eficazes, elas já funcionam. A grande questão é que a estrutura de rede não possibilita que esse tipo de conteúdo tenha um controle efetivo. Sim. Por quê? Porque os conteúdos eles vão para servidores, para espaços de armazenamento de conteúdo que são dispersos no mundo todo. Quando o Google diz que não consegue controlar tudo,
e essas empresas, apesar de serem distintas, é diferente falar do Facebook para o Google, é diferente para falar por quê? Porque o Facebook é um espaço fechado, que é controlado por um endereço, né? facebook.com tal. E o Google é um buscador, né? Que usa uma tecnologia para armazenar dados de lugares diferentes, né? De fontes diferentes. Esses serviços, eles tentam de alguma forma desenvolver tecnologias que recuperem, que capturem e que deletem esse tipo de conteúdo, mas isso não é possível. Você vê diversas ações tentando processar esses serviços por causa desse conteúdo, mas elas não conseguem alcançar isso. E eu posso dar uma complementada? Porque a gente já tem uma legislação muito boa, que é o Marco Civil da Internet, e envolvendo crianças e adolescentes, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. E assim, o que me preocupa, por exemplo, é que em decorrência dessas situações mais graves, principalmente quando envolvem crianças, às vezes se cria legislações muito rígidas que acabam afetando a todos, tirando a liberdade digital de todos. Desconhece, inclusive, a própria lógica, a própria dinâmica de rede. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado que tipo de legislação isso vai gerar, se é uma legislação de maior controle ou que respeite as liberdades digitais. Então, assim, é uma questão muito complexa, mas a gente já tem o Marco Civil da Internet, que é uma legislação muito avançada. Eu estou vendo o seguinte, para evitar a censura, né, a legislação prevê hoje que o provedor só pode ser responsabilizado civilmente por danos recorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se depois de uma ordem judicial, ele não tomar medidas para remover esse conteúdo, né? Então, ele tem uma margem resguardada também para se evitar a censura direta. Então, é um equilíbrio. E quando esse conteúdo está em um servidor, e esse conteúdo é copiado e vai para outro servidor, e quando o outro servidor espalha outro, isso se transforma num vírus. Vírus no sentido que passa a contaminar uma série de espaços. Né? E aí, como é que a gente... É essa que é a parte difícil de combater. É essa que foge, porque enquanto está nos servidores do Facebook, perfeito. Está ali, eles retiram. Mas depois que ele entrou no Facebook, o usuário X veio ali, copiou aquele conteúdo, espalhou para um canto e agora acabou. As pessoas não conseguem mais retirar aquilo. E o estrago está feito. E esses são os espaços que são visíveis. Isso é importante dizer, porque a gente tem... existe uma diferenciação de um espaço, de uma web, de uma internet que é visível e outra que não é visível. Que a internet que é profunda. A profunda, o controle ali dentro é muito mais difícil, é anárquico. Os movimentos, as regras que estão estabelecidas na vida social não se aplicam necessariamente ali dentro. O controle do Estado não se aplica ali dentro. E essa é uma questão que precisa ser enfrentada. O Mark Zuckerberg disse, aí nós vimos aí na reportagem, que está tentando aperfeiçoar esses mecanismos, está prometendo que vai aperfeiçoá-los ainda mais. Mencionou que demorou 23 minutos entre o momento que eles foram notificados e que tiraram do ar a conta daquele assassino lá de Cleveland, né? E ele está tentando também criar mecanismos para evitar que esse conteúdo seja compartilhado. Como é que vocês veem isso? Acham que é possível, tecnicamente, caminhar mais? 23 minutos é tempo suficiente para dar milhões de views, de visualizações e de cópias. 1 milhão. Seguramente é possível de ter Ou seja, uma eternidade. É uma eternidade. Claro que a indústria tecnológica tenta reagir, vai se aperfeiçoando com o tempo, à medida que os problemas vão surgindo, né? Mas tem aquela coisa, assim, uma tecnologia não é boa nem má, né? Mas tem um efeito, assim, tem sempre um componente ético. Por exemplo, nessa coisa do o Snapchat, né? A gente vê, assim, muitas situações, assim, tipo um vídeo íntimo, ou uma imagem íntima que, às vezes, que vaza, né? E eles nunca deixaram de tirar o print screen da tela. Então, eu questiono, assim, porque ele foi um site criado para a privacidade, mas em 2015 foi o site que mais violou a privacidade no mundo, né? Então, assim, tem essa questão que a escolha do programador, né? Do servidor, né? Eles vão tentando desenvolver uma tecnologia, né? Vão tentando desenvolver algoritmos que filtrem esse tipo de conteúdo, mas tem um problema que é central, desde a fundação da internet, que é a linguagem. Como desenvolver uma semântica, um significado que capture um suicídio? Quais são as palavras que representam aquilo? É possível?
mas não é perfeito, porque não alcança, não existe, culturalmente falando, uma linguagem universal, tirando o Esperanto, uma tentativa de uma linguagem que todos falem. Sim. Então, o que é que significa suicídio no Brasil e o que é que significa em outro lugar? Para quem está assistindo, parece ser uma coisa simples, significa a mesma coisa. Mas ela é representada de que forma nas culturas, nos espaços diferentes? Porque a tecnologia ela precisa de uma palavra concreta que dê conta. Porque a língua, por exemplo, é uma barreira. O inglês, que é a linguagem universal, né? O francês, o mandarim, isso são barreiras para a tecnologia. Ah, mas ele poderia agregar o suicídio em todas as palavras, em todas as línguas? Poderia. Mas o usuário sempre busca alternativas para burlar. Gente, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua a conversa sobre a exibição de cenas de violência e morte na internet. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje o nosso tema é a divulgação de vídeos de violência e morte na internet. Bom, nós vamos abordar agora uma questão central nessa discussão, que é o suicídio transmitido pela internet, feito com a ajuda de gente da internet, etc. Nós tivemos um caso recente de um rapaz de 16 anos, um jovem adolescente do Rio Grande do Sul, que planejou a própria morte. Eu sei desse caso. Teve auxílio de gente da internet para preparar a morte, foi acompanhado em sessões de bate-papo ou fóruns, não foi webcam não, mas foi uma sala de bate-papos. E quem avisou a polícia foi uma menina do Canadá, que ligou para a polícia de lá, que a polícia ligou para a polícia gaúcha e não deu tempo. Quando chegaram, o rapaz já estava morto, né? Então, a primeira pergunta, o que leva um jovem de 16 anos a essa atitude de planejar e discutir isso na internet e ter participação na própria morte? Eu acho que assim, que é um caso de depressão mais séria, né? E é coisa assim, como eles são muito conectados, eles veem como assim, natural conversar sobre esse assunto na rede e é um fator de risco, né? E nesse caso desse jovem do Rio Grande do Sul, o psicólogo, ele chegou a ser tratado por um psicólogo, por um psiquiatra, mas aí o psicólogo falou, olha, eu não dei tanta razão, assim, tanta atenção para a dimensão da internet, no caso desse meu paciente. Então, assim, é uma coisa muito séria e que às vezes, e no caso gerou toda essa situação. Eu me lembro, assim, que foi, assim, essa jovem do Canadá, mas foi, assim, já foi tarde demais, né? Exato. E foi um caso que chocou mesmo e chamou a atenção de especialistas mesmo. Porque tem o risco do efeito Werther, que é um conceito nessa área do suicídio, né? Que fala que as pessoas, assim, que quando veem esse tipo de imagem, podem incitar novos suicídios. Então, daí o porquê é tão delicado falar isso na mídia. Tem toda uma questão de ética, né, de como abordar essa temática na mídia, na internet. Muitas vezes se tenta tirar o conteúdo, mas nem sempre isso é possível, né? Então, assim, é um assunto muito delicado. Ou seja, a internet está amplificando uma questão que já existia, né? Porque para nós jornalistas, por exemplo, a gente tem como norma básica não falar de suicídio, a não ser que seja uma figura pública muito conhecida. Sim. Esse é o princípio básico, né? Então, porque já foi verificado várias vezes que quando você dava uma notícia, de repente tinha uma sequência. Tinha uma sequência que são pessoas que já estão vulneráveis. Isso. Né? Que já estão num grau de depressão muito forte, né? Assim, então, na mais verdade, grave. A internet estaria apenas tornando isso mais amplo ainda. E, por exemplo, uma coisa que eu gostaria também de falar é do jogo Baleia Azul. Né, que é um jogo, assim, surgiu de um boato de internet na Rússia, uma mensagem falsa, mas que tornou um problema real, porque atraiu a mídia, né, principalmente a mídia sensacionalista, e aquilo espalhou para o mundo inteiro. Virou assim, um problema no Brasil, está muito sério no Paraná, né, essa questão do Baleia Azul, mas o que eu vejo, assim, teve também uma reação da indústria tecnológica, né, assim, de criar o jogo, por exemplo, Baleia Azul para contrapor
Baleia Rosa, perdão, Baleia Rosa para contrapor o Baleia Azul. Então, assim, o que eu digo, assim, jovens que estão mais saudáveis, que levam vidas felizes, eles fazem escolhas mais saudáveis na internet. Eles não vão procurar pelo jogo Baleia Azul, eles vão procurar pelo Baleia Rosa ou outros jogos, assim, de criatividade. Então, assim, o que eu vejo, assim, é muito comum, assim, a depressão, ela está muito associada ao uso problemático da internet. Né? E no caso grave da depressão, tem a questão do suicídio, que nesses jovens, às vezes, muito conectados, eles acabam, assim, tem a questão do curador, né? Que também, do jogo Baleia Azul, que ele incentiva o suicídio, tem ameaças, então, eu queria entrar nessa questão aí, eu acho que, em princípio, falar sobre o assunto pode amplificar, mas se não falar, você esconde uma realidade que eu acho que a gente pode até contribuir para as famílias e tudo. O segredo é para como abordar, né? Então, só um minutinho, por favor. Uhum. Essas comunidades que existem, tipo site de potenciais suicidas, né? Sim. Ou uma sala de bate-papo em que a pessoa incentiva a outra a cometer suicídio. Como é que você vê isso? A que os jovens estão expostos hoje? Os fóruns e os chats, eles são bem anteriores a esses serviços formadores de redes sociais, né? Eles possibilitam que as pessoas se comuniquem e troquem informações nesses espaços há bastante tempo. Esse é um tipo de movimento underground, né? Que nunca teve muito claro e que nunca apareceu, ele nunca teve visível, né? As pessoas não apareciam, né? Apenas os grupos que buscavam aquele tipo de assunto, a partir de muita navegação, encontravam e encontram. Não é? Então, assim, não é um espaço que tá dado. É um espaço que a pessoa vai lá e vai navegar e buscar. Eu vou entrar na discussão da mídia e da abordagem da temática, porque para mim é um tema meio superado, assim, no sentido, a gente tem, os jornalistas, nós temos uma convenção que não vamos tocar na temática. Eu acredito que precisa ser tocada a temática. O que não deve ser feito é mostrar caminhos para se fazer e para se executar. Por quê? Porque quando a gente toca nesse assunto, a gente aumenta, por exemplo, a ajuda às formas de prevenção e de procura. Concordo. As pessoas passam a se reconhecer como sofrem do problema, que passam pelo problema, ela se enganchou, pelo problema. Então, a gente dando visibilidade a essa temática, a gente discutindo essa temática, a gente possibilita que as pessoas se preocupem e que busquem ajuda. Porque esses espaços existem, eles estão lá. E tem pessoas, inclusive, que sofrem de sociopatias e de problemas que incentivam e essa palavra é importante do curador, que a professora usou. Por quê? Porque tem pessoas que são líderes, que fazem a intermediação entre o usuário que está com problema e o serviço. É o cara que anima a galera. Numa palavra bem simples, né? É o cara que vai incentivar que as pessoas que participam daquele espaço, ele é o tipo de líder que façam, que cometam. Então, certamente, essa pessoa, ela sofre de um outro problema. Ou um sadismo, ou uma sociopatia, porque ele tem a dificuldade da empatia. Ele não consegue, ele meio que sente prazer em ver o outro sofrer. Então, é uma coisa, assim, muito séria, assim, mas eu acho que é interessante, assim, eu vim aqui, assim, com essa mensagem, olha, a gente tem que pensar nas formas de prevenção. Né? Eu faço um trabalho em escolas, assim, discutindo com os alunos, não só a questão do Baleia Azul, mas também a série que está gerando muita discussão entre os jovens, 13 razões por quê, né? O 13 Reasons Why, do Netflix, né? Porque ele trata, assim, a questão do cyberbullying, uma jovem que sofreu cyberbullying e comete suicídio no final. Mas o que eu procuro ponderar, assim, é que os casos de suicídio gerados por cyberbullying é para uma amostra menor, a maioria sobrevive. Porque muitos temas são tabus, as pessoas não tocam. Sim, e a internet vai possibilitar que você encontre pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você. E elas a diferença é que cada um vai reagir de um jeito. Claro. Cada um vai propor uma solução para aquele seu problema. E se por acaso essa pessoa que está cometida por um problema, sofrendo, passando depressão, sem conseguir lidar com a vida social, sem conseguir lidar com os amigos, com os pais, com as pessoas que estão em volta, elas vão encontrar apoio ali. Mas apoio para a solução da dor. Esse é que é o problema.
Então, o que os pais e o que a família e as pessoas que estão em volta, os professores precisam, é estar atento a esses sinais. Tá, só um minutinho, nós vamos chegar lá. Claro. Mas, para contribuir com o nosso debate, nós temos a participação de Marta Fonteles, que é coordenadora em uma empresa de telecomunicações. Ela defende que as pessoas denunciem vídeos que expõem a violência na internet. Eu estava até comentando com a minha amiga outro dia que eu vejo no Facebook e sempre que eu vejo eu denuncio. E eles sempre mandam a mesma resposta, que a gente fez uma análise, mas não vai contra as nossas regras. Eu acho que eles não analisam nada. Pelo WhatsApp já recebi, inclusive, fotos de um amigo meu que morreu e me mandaram sem saber que era meu amigo. E eu achei um absurdo. Tenho certeza que teria que ter algum controle, porque eu acho que o meu direito de exercer minha liberdade virtual acaba quando começa do outro. E se eu estou postando uma coisa de um terceiro que não me autorizou, então deveria ter um controle, sim. Pois é, aí nós chegamos a uma questão que a gente começou a discutir, mas qual é o papel dos provedores principalmente nesse caso? Bate-papo, fóruns, onde há um moderador, vocês já mencionaram, alguém que pode ser identificado, né? Se alguém, no caso do menino do Rio Grande do Sul, por exemplo, as pessoas que participaram, ajudaram o menino a se suicidar, podem ser localizadas e punidas? Elas podem ser localizadas e rastreadas. Todo mundo deixa passo, né? Tem uma vigilância, cada um vai deixando registros na rede, né? Existe uma identidade, existem alternativas de burlar isso, né? Os caras vão usando uma série de mecanismos, navegadores do tipo Tor e outros que não deixam rastros, né? Mas isso são usuários ultra especializados. O usuário comum que está nesse tipo de bate-papo, ele vai deixar muito rastro. E ele consegue identificar. O problema é que são milhões de usuários que estão tendo comportamentos distintos na rede. E a gente vê aqui nesse vídeo passado, né, na entrevista, eles tentam desenvolver mecanismos automáticos, que eu falei em algoritmos, isso, aquilo, para filtrar, mas não dá conta. Esse é que é o problema. E tem outro problema também, é que às vezes esse que está ajudando não está no próprio país, ele pode estar em outro. Sim. Isso. Aí você tem que botar Interpol no meio. No caso desse menino do Rio Grande do Sul, a Interpol entrou. E, na verdade, o cara que a gente chama de curador, o cara que está ali liderando e tal, é uma liderança que não é instituída, não é dada, ele assume o protagonista daquilo. Então, não é uma coisa clara. Em compensação, o que ele digitou e o que ele fez, está lá o rastro, está dito. Então, o papel desses provedores, desses serviços, desses espaços que estão alojados é justamente enviar alertas, denunciar aquilo. Eles deveriam agir mais de forma mais conectadas aos órgãos de prevenção e que trabalham. E o que eu queria também é falar da plateia, né? Quem está assistindo, ou então que está incentivando, tal, para, assim, denunciar, assim, seja tem o serviço na SaferNet, né, tem o serviço Helpline, que é um serviço gratuito, muito bom, com psicólogos que atendem, é um canal de denúncia, e também tem o Internet Segura, que é um serviço do Comitê Gestor da Internet, internetsegura.com.br, tá? Que ele tem um canal de ajuda que ele ensina, tem vários aplicativos, como aplicativos, assim, para... Proteja Brasil, né, da Unicef. O endereço da SaferNet, você podia repetir, SaferNet é newsafernet.org.br helpline. Assim, vai estar escrito, né? E, assim, é um serviço de ajuda que você entrando SaferNet no Google e procurando esse serviço no site deles, é o canal de prevenção da SaferNet. É um programa muito bacana, né? Porque ele assim, os casos de direitos humanos, eles são levados para a denúncia também. E é um canal de prevenção também. Eu acho que é curioso falar, porque o Facebook, por exemplo, não tem interesse em abrir os espaços dele para que outras plataformas, tipo o SaferNet, atuem em parceria. Sim. Por quê? Porque é um serviço fechado, é proprietário. O Zuckerberg aparece dando entrevistas, mostrando preocupado, porque é uma questão de imagem do produto dele, que é o Facebook. Mas é um espaço de controle. Ele não vai abrir espaço para que a polícia tenha acesso a dados. Porque tem a ver com privacidade, com o serviço aberto para que as pessoas consigam circular de forma anônima.
por mais que não seja anônima, por mais que você tenha um perfil público ou semipúblico. Mas aí nós estamos envolvendo crimes, né? Então é um equilíbrio complicado entre privacidade. Difícil, difícil, bem difícil. Que tem gerado discussões homéricas judiciais. Até questão de liberdade de expressão, né? Assim, tem uns limites. Né? Bom, já que nós falamos na SaferNet, nós ouvimos o presidente da ONG SaferNet, Tiago Tavares, que integra o comitê gestor da internet e fala sobre a divulgação de crimes pela internet e as consequências para quem compartilha esse tipo de material. Do ponto de vista jurídico, quem se utiliza de redes sociais para transmitir imagens de crimes de homicídio está produzindo uma prova material que pode, inclusive, auxiliar o trabalho de investigação da polícia com o objetivo não só de comprovar o crime em si, mas também fornecer indícios de autoria. Então, nesse aspecto, a internet pode ser uma grande aliada para a investigação e tentar, no sentido de tentar fornecer subsídios, né, e vestígios eletrônicos que possam ajudar a polícia a chegar ao autor desse crime. E quem compartilha esses conteúdos, eventualmente podem ser enquadrados no crime de apologia ou incitação a crimes, que é um tipo penal específico previsto no Código Penal e que prevê uma pena de 3 a 6 meses de detenção. O que vocês acharam da declaração dele? Assim, ele fala, é a maior autoridade, né? O Tiago é uma grande autoridade nesse assunto e, assim, tudo se deixa rastros. Eu sempre falo, assim, para os adolescentes, olha, vocês pensam, assim, que no Snapchat vocês estão falando de forma privada? Não, tudo se deixa rastro na internet. Pode ser mais difícil quando você usa tecnologias específicas para isso, mas tem como se rastrear, né? E a plateia, né, principalmente nos casos de cyberbullying, né, quem participa, quem incentiva também pode ser, assim, denunciado, né? Principalmente quando ocorre tragédias como homicídio ou suicídio, tá? No final. Então, assim, essas pessoas podem ser punidas. Então, eu sempre falo, ó, pense antes de postar, sabe? Não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem contigo, né? Assim, ter a questão da empatia e ao invés, assim, de incentivar, procurar os canais de ajuda da SaferNet, do Comitê Gestor da Internet, procurar, assim, denunciar e não fazer parte dessa situação, né, de violência. As pessoas não têm a dimensão que tudo que ela faz, ela deixa rastro. Assim, as pessoas não conseguem enxergar que ao compartilhar um vídeo, você automaticamente está colocando naquele vídeo que foi produzido por outra pessoa a sua identidade também, sua identidade digital. Quando você compartilha algo, automaticamente naquele endereçozinho lá em cima na URL, tem um rastro seu. Sim. Então, quem compartilha conteúdo que é ilegal, responde de alguma forma. A gente tem algumas barreiras, tipo WhatsApp, e mesmo assim são rastreáveis, né? SMS e outros serviços. E é bom lembrar que indução, instigação ou auxílio ao suicídio é crime, a pena de 2 a 6 anos de reclusão, e essa pena é duplicada se a vítima tiver menos do que 18 anos. Isso que eu ia falar. É bom que os espectadores se lembrem disso. Né? E o que as pessoas precisam entender é que nem todo mundo é igual, que a diferença é saudável. Por quê? Porque as pessoas tendem a achar que ela acha besteira, por ela achar besteira que está compartilhando uma imagem, incitando algo, ela está fazendo algo tranquilo. Ela não está, ela está machucando o outro, ela está provocando uma dor. Ok, agora a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco com a conversa sobre os vídeos que exibem a morte na internet. O Diálogo Brasil está de volta. Nós estamos falando sobre a exposição da violência e da morte na internet. No começo do programa, a gente falou que havia diversos casos, diversos tipos, né, de exposição da morte. Vou só lembrar, não precisa nem entrar em discussão, que às vezes isso acontece por acidente.
Sim. Não é por intenção, né? Nós tivemos nos Estados Unidos um jovem que estava mostrando um revólver lá ao vivo, disparou sem querer e morreu. Ou uma russa que estava mostrando as suas habilidades na direção, se distraiu, o carro capotou, deslizou na neve, bateu no caminhão, ela morreu também. Isso é o acaso, não é bem no nosso foco. Mas, para a gente voltar à questão de morte intencional ou provocada, nós recebemos pela internet um vídeo da psicóloga do Instituto De Me Cuida, Fabiana Vasconcelos. O instituto foi criado por um pai de um jovem de Fortaleza que perdeu a vida ao participar de um desafio proposto no YouTube. O objetivo do De Me Cuida é fazer pesquisas e alertar contra brincadeiras perigosas na internet. No caso dos meus estudos em particular, a gente foca no comportamento da juventude na internet, dos jovens, e o que é que atrai o jovem na internet e como é que eles se socializam. O que a gente tem percebido numa evolução de 2014 para 2017 é que o número de propostas de desafio feitas de um jovem para o outro vem crescendo em progressão geométrica. A questão da violência, ela é inerente ao ser humano. Nós podemos olhar aí nos estudos de ciências sociais e de psicologia, até mesmo de história, como a violência, ela, aos poucos, foi sendo domada, digamos assim, na sociedade, para que a gente pudesse ter uma convivência, um compartilhamento social mais integrado e que beneficiasse o maior número de pessoas. Com isso, a gente tem as leis morais e temos também as leis de repressão da sociedade, de regras de funcionamento social. No caso, tem a polícia, temos um sistema jurídico. A internet, ela veio colocar o ser humano de trás de uma tela, onde ele não precisa acessar esses valores morais no plano físico, onde ele pode se fazer ser outra pessoa e pode ter um canal para a libertação desse lado agressivo e dessa violência que é inerente do ser humano. O que vocês acharam dessa declaração? Interessante, né? É interessante, assim, porque a gente tem falado do tema do suicídio e tal, e tem a brincadeira da asfixia, né, que é uma brincadeira, assim, bem perigosa e que, às vezes, o jovem, ele não se dá noção do risco que está correndo. Então, a importância de se conversar sobre esses assuntos na família, né? Só um minutinho, parece que nesse caso do jovem lá de Fortaleza que morreu, primeiro foi registrado como suicídio e depois apuraram que era mesmo a brincadeira da asfixia. Porque está tendo muitos laudos. Explica para o público como é que é essa brincadeira. Essa brincadeira, assim, eles colocam um saco plástico e ficam filmando, né, assim, na webcam para ver quanto tempo fica sem respirar. Né? E está gerando mortes, está gerando problemas de paralisia cerebral, problemas sérios e eu acho muito interessante esse trabalho do De Me Cuida, né? Assim, que é um trabalho de alertar sobre esse problema, porque às vezes assim, vem aquela morte, mas não tinha nenhum sinal de depressão, de suicídio. Aí quando vai se investigar na internet para ver o que aconteceu, viu que era brincadeira da asfixia. E às vezes a criança, o adolescente, eles vêm com uma oportunidade para fazer novos amigos, para chamar atenção, ficar popular, mas na verdade é um comportamento de risco muito sério. E que deve ser, assim, eu acho que eu acho assim, que é uma coisa que deve ser discutida nas escolas, entre as famílias, para se conversar sobre esses assuntos, né? Conversar sobre vida digital no dia a dia, sabe? Assim, não deixar só para nesses momentos em que há uma maior, assim, preocupação sobre assuntos, que também é importante, mas o dia a dia, ver o que seu filho faz na internet, sabe? Assim, conversar, porque muitas vezes ele pode falar assim, olha, eu não fiz essa brincadeira, mas eu sei de um coleguinha meu que tá brincando disso, eu estou preocupado, aí às vezes leva a questão para a escola, que isso é tratado de forma sigilosa, ou então às vezes os pais são amigos uns dos outros e conversam, olha, cuida aí do seu filho, porque ele está fazendo a brincadeira da asfixia. Então, assim, é uma situação muito séria e que vem, assim, gerando preocupações de psicólogos, médicos, assim, do Brasil inteiro. Que sintomas a família pode ver no adolescente ou no jovem para detectar que pode estar indo para um caminho perigoso? Eu acredito que os pais precisam ficar extremamente atentos ao comportamento dos seus filhos ou dos seus parentes, das pessoas que estão próximas, né? Eu acho que esse é um primeiro passo. Falando especificamente da internet, que eu
que eu acho que é onde eu tenho mais propriedade para a gente discutir, eu diria que o diálogo, que é pegando carona bem na sua fala, seria o passo inicial. Assim, eu não diria dizer assim ao pai, olha, instale um espião, um software espião e acompanhe tudo que o seu filho faz. Isso pode gerar um problema, um conflito maior, uma quebra de confiança ou algo. Então, o diálogo, tentar entender quais são as apropriações que o seu filho faz ali dentro. Porque o que é que tem em comum esses joguinhos? A gamificação, a palavra jogo, a disputa, a questão do poder, de mostrar que eu posso, eu sou melhor do que o outro. Isso vai estar por trás. Então, a criança pode não demonstrar nenhum sintoma depressivo, ela não pode ter problema nenhum. Ela simplesmente está brincando com os amiguinhos para mostrar que ela pode. Tudo bem, uma criança que é mais competitiva, que gosta mais dessas coisas, pode ser que ela tenha uma inclinação maior a isso. Mas todas as crianças gostam de brincar. E por trás de uma brincadeira inofensiva, ingênua, uma paralisia cerebral ou uma questão pode vir sufocamento e outras questões. Agora, se for identificado, se a família identificar alguma tendência ao isolamento, alguns desses sinais que mostram uma possível tendência ao suicídio, nesse caso, se justificaria um controle maior sobre o que a pessoa está vendo na internet, não é? Eu acho que sim, porque quando, assim, eu digo assim, eu vejo muito assim que quando a criança ela tem um comportamento de risco, às vezes é importante criar limites assim mais rígidos, até para protegê-la. Mas quando a criança tem um comportamento saudável, responsável, você pode liberar as regras. Então, assim, tudo vai depender da criança, do jovem, se ele tem comportamento de risco ou não, né? E dos valores morais da família. Mas, assim, o que eu digo, assim, é porque às vezes eu vejo, assim, pais sendo muito cuidadosos no presencial, mas por não terem o domínio da tecnologia, não tem o mesmo cuidado na vida, assim, na internet. Né, no uso de dispositivos móveis, essa coisa assim, de dar muito cedo assim, um iPhone de último tipo, uma tecnologia de último tipo para o filho. Né? Então, assim, eu vejo muitos pais da área de tecnologia, assim, do universo software livre, né, assim, postergando o uso do celular, criando regras, né, um uso mais crítico, mas, assim, às vezes eu vejo que nem todos, assim, por mais que os pais se interessem sobre o assunto, nem sempre eles têm o domínio técnico da ferramenta. E então, aí talvez seja fácil o filho... Isso é uma situação de risco. Burlar assim, muito... ou menosprezar, ele não entende nada disso. Por exemplo... Sempre acontecerá. Agora, tem alternativas, por exemplo, instalação de firewalls, de acesso de determinados conteúdos, que mesmo assim são burláveis, né? Eu digo assim, porque os meninos são usuários hard, né? Aqueles que conhecem muito, então eles buscam alternativas de burlar filtros. O que é que o pai poderia fazer? Acompanhar a navegação do filho. É simples, ele não está invadindo nada. Em algum momento ele vai lá no histórico do navegador, se a criança não apaga, e olha o que é que ele tem, onde é que ele está navegando, o que é que ele está fazendo. Então, assim, claro, existem tecnologias diversas e existem serviços, pessoas que prestam consultorias que acompanham esse tipo de navegação. Então, assim, é isso. Eu diria assim, que o meu aluno mais brilhante era um que ele justamente burlava com muita facilidade os filtros. E é um desafio ético para a gente nessa hora, como lidar. Mas ele era uma criança tranquila, então a gente começou a conversar sobre assuntos, mas aí eu descobri assim, um talento para computação. Então, assim, é interessante assim, sempre dialogar. E, assim, e se você vê que seu filho tem um talento, você procurar também assim auxiliar no desenvolvimento disso, mas antes de tudo assim, voltando para o assunto, né, assim, trabalhar valores morais, assim, tipo, não faça o outro que você não gostaria que fizesse contigo, não, assim, mostrar, olha, meu filho, isso aí não é legal, assim, ter uma conversa no dia a dia. Ou seja, a velha questão da educação familiar que antecede a internet, antecede tudo isso. Em parceria família e escola, e muito importante, assim, os pais se apropriarem da ferramenta. Assim, procurarem, assim, porque a gente vê no Brasil, assim, 51%, é um dado do Comitê Gestor da Internet, 51% dos pais não são internautas. Então, assim, ou então acham assim, não, meu filho é um nativo digital, ele sabe mexer tudo, mas às vezes as crianças não têm muito esse controle da privacidade, de saber como analisar uma situação de risco. É curioso, porque a gente está falando de internet, mas a gente não está falando dos dispositivos, como você fala de mobile, de videogame, porque o videogame está online também. E eles estão no chat do videogame, batendo papo.
fazendo, acertando coisas, conversando de VoIP, de voz e tal. Então, a gente precisa pensar que não é só o computador. Tem diversos dispositivos e diversas tecnologias que estão possibilitando que as crianças se conectem. Umas com as outras. Ela está com o celular, mas às vezes ela está mais do que com o celular, porque tem um QR Code que leva ela num desafio em tal canto. Tem uma realidade aumentada. Não tinha o Pokémon Go, que tinha toda aquela discussão? Tem gente utilizando realidade aumentada para outros fins. Sim. Porque é aquela coisa, né? A internet assim, é uma rede mundial de computadores que conectam pessoas umas às outras, né? Então, é uma tecnologia completamente humana. Então, assim, potenciais, riscos, problemas surgem, né? Como na vida real, né? Maria, eu gostaria de mencionar um assunto aqui que eu sei que é a sua especialidade, que é um assunto muito importante, que é a chamada vingança pornô. Nós tivemos ano passado o caso daquela italiana que se suicidou, né? Porque enviou fotos fazendo sexo com vários rapazes, enviou para alguns deles e eles botaram na rede, aquilo teve mais de 1 milhão de acessos rapidíssimo, virou um meme lá, a frase dela, tá filmando, bravo, não sei o quê. Quando ela percebeu a dimensão, entrou na justiça, chegou a ganhar o direito de remoção dos vídeos, mas como já foi dito anteriormente, isso aí é praticamente impossível, teve que pagar 20 mil euros de custas judiciais e acabou se matando. O que você tem a dizer sobre isso e o alerta para as pessoas que fazem isso? Antes de tudo, principalmente para as mulheres, evitar mostrar fotos íntimas, né? Às vezes acontece assim, é um comportamento de risco, né? Então, assim, por mais que você use, assim, nunca fazer isso no Snapchat, sabe? Assim, mesmo que falar é privado, eu acredito assim, no meu namorado, mas assim, às vezes os relacionamentos acabam. E a gente não sabe a reação das pessoas. Tem uma cultura de machismo também no Brasil, né? Então, assim, e aí, às vezes, assim, a pessoa para mostrar, assim, tipo assim, uma forma, assim, de se vingar mesmo, né? Não queria que o relacionamento acabasse e tal. Aí, para se vingar, vaza essas imagens íntimas, né? Então, assim, isso é muito sério porque está gerando suicídio, principalmente, assim, teve no Brasil também situações em cidades do interior, do Rio Grande do Sul e também lá do Piauí, né? Assim, de jovens, adolescentes que faziam nudes, né? Assim, mandavam vídeos íntimos para o namorado e tal, e aquilo vazou na escola, e quando é cidade pequena ainda é muito mais sério, porque todos se conhecem. Né? Então, assim, tem casos assim, de que não chegou ao suicídio, mas que assim, a jovem sai de uma cidade para outra, mas fica conhecida mesmo assim. E gera problema assim, de privacidade. Mesmo que tente fugir, não consegue. Não consegue porque todo mundo sabe, ou então vai de uma cidadezinha para outra. Nas cidades maiores, isso assim, não tem essa mesma dimensão, mas o problema de privacidade na rede, e eu acho assim, uma coisa assim que eu sempre digo, assim, para as mulheres, evitem mandar nudes, né? Assim, evitem, principalmente se é para um paquera que você não conheça, assim, porque essas coisas podem vazar, assim, e se a pessoa não toma cuidados, assim, tipo colocar uma senha forte de privacidade, mas mesmo assim é melhor não. Esse conceito de o direito de ser esquecido, de ter o material removido da rede, que é muito discutido na Europa, você acha que é impossível, né? Na estrutura de rede é impensável achar que um conteúdo que circulou e que viralizou de alguma forma, ele vai conseguir ser retirado. Eu costumo dizer aos alunos que o que você não quer que apareça, não produza de produto midiático. Se você não quer, se você está colocando na sua máquina um conteúdo digital, certamente esse conteúdo pode vazar de alguma forma. E eu não estou entrando nem em questões de machismo, de uma sociedade, né, preconceituosa, porque o que eu consigo sustentar, se eu não tenho problema com isso, não há problema nenhum. Se a pessoa não acha que é problema que suas imagens, que a sua intimidade apareça, esse não é a questão. A questão é, eu estou produzindo algo que eu não gostaria que aparecesse. Então, acho que as pessoas precisam se preocupar com o que se produz. Porque se você não gostaria que aquilo circulasse, então é melhor não produzir, é melhor não fazer. Eu vou por não há segurança plena no que se coloca. Ok, esse assunto poderia render muito, infelizmente nosso programa já está aqui chegando ao final. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, a presença da psicóloga Ana Maria Albuquerque e do professor de comunicação da Universidade Católica de Brasília, Alberto Marques Silva. E muito obrigado pela presença de vocês.
E se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Na segunda que vem, o Diálogo Brasil está de volta, às 10 da noite. Até lá.